Eu sei que a palavra escolher é um dos termos preferidos da geração nova era. Entretanto, não é uma palavra totalmente usada nesse quadro. É inadequado dizer que alguém escolheu um relacionamento disfuncional ou qualquer outra situação negativa em sua vida. A escolha implica consciência, um alto grau de consciência. Sem isso, você não tem escolha. A escolha começa no momento em que você decide não se identificar com a sua mente e com seus padrões, no momento em que você fica presente. Até você atingir este ponto, você está, digamos, espiritualmente inconsciente. Isso significa que você está sendo compelido a pensar, sentir e agir de certa forma, de acordo com os condicionamentos da sua mente. É por isso que Jesus disse: os perdoem, eles não sabem o que fazem. Isso não está relacionado à inteligência no senso convencional da palavra. Eu já conheci muitas pessoas altamente inteligentes e estudadas que são completamente inconscientes, ou seja, estão completamente identificadas com suas mentes. De fato, o desenvolvimento mental aumenta o conhecimento, mas não é contrabalanceado pelo desenvolvimento correspondente da consciência. O potencial para a felicidade e para o desastre é grande. Sua amiga está presa num relacionamento com um parceiro abusivo e não é a primeira vez. Por quê? Pois não há escolha. A mente condicionada pelo passado sempre tenta recriar o que ela conhece e lhe é familiar. Mesmo se isso for doloroso, pelo menos é familiar. A mente sempre adere ao que ela conhece. O desconhecido é perigoso por ser incontrolável. É por isso que a mente não gosta e ignora o momento presente. O momento presente cria uma pausa, não só na corrente do pensamento, mas também no passado e futuro contínuos. Nada verdadeiramente novo e criativo pode vir a este mundo se não for através do espaço vazio criado na mente, que cria espaço para infinitas possibilidades. Portanto, a sua amiga, identificada com sua mente, talvez esteja recriando um padrão aprendido no passado, com o qual está intimamente conectada. Alternativamente, ela pode estar agindo de acordo com um padrão mental aprendido na sua infância, em que ela se considera indigna e merece ser punida. É possível também que grande parte da sua vida seja vivida através de seu corpo de dor, que sempre procura mais dor para se alimentar. Seu parceiro tem seu próprio padrão inconsciente que complementa o dela. É claro que essa situação se cria por si mesma, mas quem ou o que é essa coisa que está criando? Um padrão mental, emocional do passado? Chega. Por que deixar o seu ser de fora? Se você falar que ela escolheu essa condição, essa situação condicional, estará reforçando seu estado mental de identificação com a mente. Mas ela é esse padrão mental? É ela mesma? Ela é sua identificação com o passado? Mostre para sua amiga como ser o observador presente por trás dos seus pensamentos e emoções. Fale para ela sobre o corpo de dor e como se libertar dele. Ensine a ela a arte do corpo interior, consciente, desperto. Demonstre para ela o significado de presença. Tão logo ela for capaz de acessar o poder do agora e assim quebrar seu fluxo de pensamentos condicionados pelo passado, aí sim ela terá uma escolha. Se você encontrar dificuldades de entrar em contato com o seu corpo interior,
é mais fácil, em primeiro lugar, concentrar a atenção no movimento da respiração. Tomar consciência da respiração, que já é uma meditação poderosa, irá aos poucos colocar você em contato com o corpo. Observe atentamente a respiração, como ela entra e sai do nosso corpo. Respire e sinta o abdômen inflar e contrair-se levemente a cada inspiração e expiração. Se você tiver facilidade para visualizar, feche os olhos e veja-se no meio da luz, dentro de um mar de consciência. Então, respire dentro dessa luz. Sinta essa substância luminosa preenchendo todo o seu corpo e tornando-o luminoso. Então, aos poucos, concentre-se nesta sensação. Você agora está dentro do seu corpo. Não se fixe em nenhuma imagem visual. Caso você precise usar a mente com um propósito específico, use-a em parceria com seu corpo interior. Só se conseguirmos estar conscientes, sem que haja pensamentos, é que seremos capazes de usar a mente de forma criativa. E o caminho mais fácil para entrar neste estado é através do corpo. Sempre que for necessária uma resposta, uma solução ou uma ideia criativa, pare de pensar por um momento e focalize a atenção em seu campo de energia interior. Tome consciência da serenidade. Quando você voltar ao pensamento, ele será novo e criativo. Em qualquer atividade mental, habitue-se a ir e vir, de tantos em tantos minutos, entre o pensamento e uma espécie de escuta interior, uma serenidade interior. Poderíamos dizer, não pense apenas com a cabeça, pense com todo o seu corpo. O mundo sempre vai desafiar você. Na queda de pessoas, situações, e no final das contas, sempre se resume à sua mente. E por fim, você será desafiado apenas pela sua mente. Perturbado pela sua mente e não pela situação. Você não é perturbado pela situação, mas sim perturbado pela sua mente. É uma grande descoberta, não é? É tão fácil de esquecer, porque as raízes do condicionamento estão tão profundas que não é nada pessoal. Não é sua culpa se você esquece. Se você diz, é minha culpa, é só mais uma ilusão. O condicionamento é tão profundo a ponto de não perceber que no final de tudo, é sua mente que cria sua infelicidade. Ou a ansiedade, ou o medo. Não é o que sua mente diz que é, mas é a sua mente o problema. Então sua mente diz, olha a situação, e você diz, não, vou olhar para você. Não, não olhe para mim. Olhe para... Ei, ele que fez isso, eu não fiz nada. Como a criança pequena ou crianças fazem. Eu não fiz nada, foi meu irmão que fez. Então há um poder de consciência em você. Isso é
Nós estamos aqui, se nós nos fixarmos aqui, isso cresce. O poder da consciência só precisa que você esteja aqui. Ele cresce com você aqui e ocasionalmente a mente vai vir e dizer: eu preferi estar em outro lugar. E então ela desaparece novamente. A presença cresce se você ficar aqui. Porque essa é a essência de reunir presença. Ao mesmo tempo, algumas palavras e conceitos podem te ajudar. E alguns conceitos previnem sua mente de causar danos enquanto você está aqui, agora. Mas isso é um processo ativo, além do que você ouve com os seus ouvidos, mas isso está como um pano de fundo. Isso é um trabalho ativo. Não tem nada a ver com o que o senso comum pensa de um trabalho ativo. Ou você pode ter a sua consciência sendo consumida pelo seu pensamento, ou você pode ter a sua consciência aqui, no corpo. Assim, a maior parte da vida das pessoas está consumida por sua mente, que queima sua energia vital inutilmente. Você vive na cama, você viaja a trabalho, você se preocupa, você pensa, você deve, você não deve ter, responde a tudo, andando em círculos. Se você pudesse sair, mesmo que por alguns minutos, e encontrar a quietude, porque esse é o ponto de entrada para a quietude interior, quando você vive identificado com a mente condicionada. Agora a mente condicionada irá dizer-lhe: não vá lá, porque você não vai saber o que está acontecendo mais. Você vai perder a sua mente. Não é verdade. É só você estar conectado com isso que você pode usar a sua mente de forma pura, criativa e construtiva. Então, se você puder sentar aqui e sentir, sim, eu estou vivo. Sinta isso como um pano de fundo, por assim dizer, e ao mesmo tempo você pode ouvir. Há uma vivacidade aqui. Você está chegando mais perto de quem você é. Então, você nunca está tão identificado com as histórias do eu. Você está saindo da história, também revogando o seu sentido de ser. Dizendo para si mesmo, habitando mentalmente, continuamente na situação de vida, que existe no tempo, não no agora. Eu não estou negando a existência do tempo em seu próprio nível, ou a existência da situação de vida, mas há algo mais poderoso que as pessoas ainda não descobriram. É o único lugar por onde o novo, mais verdadeiro poder pode entrar em sua vida. Você tem que acessar essa coisa minúscula que, para a mente, não existe, o agora. E o corpo inteiro é uma âncora poderosa para acessar o agora. Você percebe então que você pode se sentar aqui sem perceber e interpretar esse momento. De qualquer maneira, ele é como é, porque de outro modo a interpretação do que acontece com você ao longo da vida é compulsiva quando você está identificado com o pensamento compulsivo da mente. Qualquer situação em que você entrar, você irá imediatamente julgá-la de acordo com a experiência passada. Qualquer pessoa que você encontrar, você irá imediatamente rotulá-la de acordo com o condicionamento ao passado. Desse modo, você vai passar a vida carregando uma tela de conceituação, que são seus processos de pensamentos e emoções associadas a seus processos de pensamento. Onde quer que você vá, você julga imediatamente, compulsivamente, isto é, imediatamente você diz, é assim que é.
Algumas pessoas fazem isso mais do que outras. Então você está cercado por essa tela, habitando e conceitualizando a realidade, que é toda condicionada pelo passado. Então você coloca rótulos mentais que são conceitos nas outras pessoas. A presença é a consciência pura, a consciência que foi recuperada da mente do mundo da forma. O corpo interior é a nossa ligação com o não manifesto, e em seu aspecto mais profundo é o não manifesto, ou seja, a fonte da qual a consciência emana, tal como a luz emana do sol. Perceber o corpo interior significa que a consciência está lembrando as suas origens e retornando à fonte. A expressão não manifesto tenta, através de uma negativa, expressar aquilo que não pode ser falado, pensado ou imaginado. Ela aponta para o que é quando diz que não é. Por outro lado, ser é uma palavra positiva. Mas não se prenda a nenhuma dessas palavras, nem comece a acreditar nelas. Não passam de letreiros indicadores. Como em essência, você é consciência. Podemos muito bem dizer que é a consciência despertando da ilusão da forma. Isso não quer dizer que a sua própria forma vai imediatamente desaparecer numa explosão de luz. Você mantém a sua forma atual, mas percebe que existe algo sem forma e sem fim lá dentro de você. Sentir vai aproximar você da verdade muito mais do que pensar. Não sou capaz de contar nada que no fundo você já não saiba. Quando atingimos um determinado estágio de conexão interior, reconhecemos a verdade assim que a ouvimos. Caso você não tenha ainda atingido esse estágio, a prática de perceber o corpo vai fazer surgir o aprofundamento necessário. Nesse meio tempo, a percepção do corpo interior traz outros benefícios no campo físico. Um deles é uma significativa redução do processo de envelhecimento do corpo. Enquanto o corpo exterior, em geral, aparenta estar envelhecendo e murchando bem rapidamente, o corpo interior não muda com o tempo, exceto que podemos senti-lo mais profundamente e torná-lo mais completo. Se você tem 20 anos agora, o campo de energia do seu corpo interior vai se sentir igual ao de quando você tiver 80. Estará vibrantemente vivo. Assim que o nosso estado habitual passa do estar fora do corpo e preso pela mente para estar no corpo e presente no agora, o nosso corpo físico fica mais leve, mais claro e mais vivo. Como existe mais consciência no corpo, a ilusão da materialidade diminui. Quando nos identificamos mais com o corpo interior do que com o corpo exterior, quando o estado de presença se torna o nosso modo normal de consciência, deixamos de acumular tempo na nossa psique e nas células do corpo. O acúmulo do tempo, tal qual um fardo psicológico do passado e do futuro, prejudica a capacidade de autorrenovação das células. Portanto, se você ocupa o seu corpo interior, o exterior vai envelhecer em um ritmo mais lento. E mesmo quando envelhecer, a sua essência eterna vai brilhar através da sua forma exterior. E você não dará a impressão de ser uma pessoa idosa. Quando algumas pessoas se encontram preparadas, elas entram em contato com o ensinamento espiritual do professor. E isto pode acelerar o processo de percepção. De que você realmente não precisa sofrer mais. E você está pronto para ouvir isso. Então Buda não falava de nada além disso. Isso há 2.600 anos atrás. De que pode haver um fim para o sofrimento auto-infligido.
E quando você não mais inflige sofrimento a si mesmo, e lembre-se, são os pensamentos. Seus pensamentos fazem você sofrer mais do que qualquer coisa. Não é geralmente a situação, é a sua interpretação da situação, de quão terrível ela é. E quando você percebe isso, então você vê que há outra maneira de viver, na qual você não mais confronta aquilo que é. E esse é o fim do sofrimento auto-infligido. Se eu não mais causo sofrimento a mim mesmo, eu não causo mais sofrimento nos outros, porque os dois caminham juntos. Vejam as suas vidas, as suas assim chamadas vidas. Se desmoronam e é doloroso. E nós não estamos negando ao não dizer que não é doloroso. É doloroso. Mas é uma chance, é uma oportunidade para as pessoas se aprofundarem e tomarem ciência de um fundamento, uma coisa a qual nós poderíamos chamar percepção verdadeira de proteção ou segurança, que não tem nada a ver com os aspectos externos de sua vida. E parece que é necessário para muitas pessoas vivenciarem adversidades na forma de perda, para serem levadas até lá. Voluntariamente elas não vão para lá. E nem todo mundo que vivencia adversidades chega até lá. Algumas são presas pelo movimento de reação e tornam-se profundamente raivosas ou dizem que isso não é justo. Ou que isso não deveria acontecer comigo. Ou ficam desanimadas. Eu não aguento mais. Ou você chora pelos próximos 5 anos. Você fica preso naquele movimento de reação. E você fica mais profundamente preso naquele padrão rígido. Mas existe uma chance de que você possa se aprofundar em si mesmo e abrir mão da busca por se identificar com qualquer forma em sua vida e, de repente, alguma coisa surge bem lá dentro que é cheio de paz. Você não consegue dar um nome para isso. E, de repente, você toca alguma coisa que não sabia que existia. Em você. Algumas vezes eu chamo isso de sem forma. Poderia chamar de espírito, porque o espírito é aquilo que não tem forma. E de repente, você tem a paz que transcende todo o entendimento. Porque você não pode explicar isso. Bom, eu estou tentando explicar isso, mas é difícil. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Não nego que podemos encontrar uma forte resistência interna tentando nos impedir de pôr um fim à identificação com o sofrimento. Isso acontecerá particularmente se tivermos vivido intimamente identificados com o sofrimento emocional
durante a maior parte da vida, e se tivermos investido nele uma grande parte, ou mesmo todo o nosso sentido de eu interior. Isso significa que construímos um eu interior infeliz por conta do nosso sofrimento e acreditamos que somos essa ficção fabricada pela mente. Nesse caso, nosso medo inconsciente de perder a identidade vai criar uma forte resistência a qualquer forma de não identificação. Em outras palavras, você preferiria viver com o sofrimento, ser o sofrimento, a saltar para o desconhecido, correndo o risco de perder o seu infeliz, mas familiar eu interior. Se esse é o seu caso, observe a resistência dentro de você, observe o seu apego ao sofrimento. Esteja muito alerta, observe como é estranho ter prazer em ser infeliz. Observe a compulsão de falar ou pensar a esse respeito. A resistência deixará de existir se você torná-la consciente. Poderá então dar atenção ao sofrimento, estar presente como testemunha e iniciar a transformação. Só você pode fazer isso. Ninguém pode fazer por você. Mas caso tenha bastante sorte para encontrar alguém intensamente consciente, se puder estar com essa pessoa e juntar-se a ela no estado de presença, isso poderá ser de grande utilidade, acelerando o processo. Se isso acontecer, a sua própria luz logo brilhará mais forte. Quando colocamos um pedaço de lenha que tenha começado a queimar há pouco tempo, perto de outro que está queimando vigorosamente, e depois separamos os dois novamente, o primeiro tronco passará a queimar com uma intensidade muito maior. Afinal de contas, é o mesmo fogo. Ser um fogo dessa natureza é uma das funções de um mestre espiritual. Alguns terapeutas estão aptos a preencher essa função, desde que tenham alcançado um ponto além do nível de consciência e sejam capazes de criar e sustentar um estado de presença intensa e consciente enquanto estiverem trabalhando com você. A razão pela qual não colocamos a mão no fogo não é o medo, e sim a certeza de que vamos nos queimar. Não é preciso ter medo para evitar um perigo desnecessário. Basta um mínimo de inteligência e bom senso. Nessas questões práticas, é muito útil aplicarmos as lições do passado. Mas se alguém nos ameaça com fogo ou com violência física, talvez experimentemos uma sensação como medo. É uma reação instintiva ao perigo, sem relação com a doença psicológica do medo que estamos tratando aqui. A doença psicológica do medo não está presa a qualquer perigo imediato concreto e verdadeiro. Manifesta-se de várias formas, tais como agitação, preocupação, ansiedade, nervosismo, tensão, pavor e fobia, e etc. Esse tipo de medo psicológico é sempre de alguma coisa que poderá acontecer, não de alguma coisa que está acontecendo nesse momento. Você está aqui e agora, ao passo que a sua mente está no futuro. Essa situação cria um espaço de angústia, e caso estejam identificados com as nossas mentes e tivermos perdido o contato com o poder e a simplicidade do agora, essa angústia será a nossa companhia constante. Podemos sempre lidar com uma situação no momento em que ela se apresenta, mas não podemos lidar com algo que é apenas uma projeção mental. Não podemos lidar com o futuro. Além do mais, enquanto estivermos identificados com a mente, o ego rege as nossas vidas, como mencionei anteriormente. Por conta da sua natureza ilusória, e apesar dos elaborados mecanismos de defesa, o ego é muito vulnerável e inseguro, e vê a si mesmo em constante ameaça. Esse é o caso aqui, mesmo que o ego seja muito confiante em sua forma externa. Agora, lembre-se que uma emoção é a reação do corpo à mente. Que mensagem o corpo está recebendo permanentemente do ego, o falso eu interior construído pela mente? Perigo, estou sob ameaça. E qual é a emoção gerada por essa mensagem permanente? Medo, é claro. O medo parece ter várias causas. Tememos perder, falhar, nos machucar, mas em última análise, todos os medos se resumem a um só: o medo que o ego tem da morte e da destruição. Para o ego, a morte está bem ali na esquina.
no estado de identificação com a mente. O medo da morte afeta cada aspecto da nossa vida. Por exemplo, uma mesma coisa aparentemente trivial ou normal, com a necessidade de estar certo em um argumento e demonstrar a outra pessoa que ela está errada, defendendo a posição mental com a qual nos identificamos, acontece por causa do medo da morte. Se estivermos identificados com uma atitude mental e descobrirmos que estamos errados, nosso sentido de eu interior, baseado na mente, corre um sério risco de destruição. Portanto, assim como o ego, você não pode errar. Errar é morrer. Muitas guerras foram disputadas por causa disso e inúmeros relacionamentos foram destruídos. Uma vez que não estejamos mais identificados com a mente, não faz a menor diferença para o nosso eu interior estarmos certos ou errados. Assim, a necessidade compulsiva e profundamente inconsciente de ter sempre razão, o que é uma forma de violência, vai desaparecer. Você poderá declarar de modo calmo e firme como se sente ou o que pensa a respeito de algum assunto, mas sem agressividade ou qualquer sentido de defesa. O sentido do seu eu interior passa a se originar de um lugar profundo e verdadeiro dentro de você, não mais de sua mente. Tenha cuidado com qualquer tipo de defesa dentro de você. Ela está se defendendo de quê? De identidade ilusória? De uma imagem em sua mente? De uma identidade fictícia? Ao trazer esse padrão à consciência, ao testemunhá-lo, você deixa de se identificar com ele. Sob a luz da consciência, o padrão de inconsciência irá se dissolver rapidamente. Esse é o fim de todos os argumentos e jogos de poder tão prejudiciais aos relacionamentos. O poder sobre os outros é fraqueza disfarçada de força. O verdadeiro poder é interior e está à sua disposição agora. O medo será uma companhia constante para qualquer pessoa que esteja identificada com a mente e, portanto, desconectada do seu verdadeiro poder, o eu profundo enraizado no ser. O número de pessoas que conseguiram alcançar o ponto além da mente ainda é extremamente pequeno, o que nos leva a presumir que, virtualmente, todas as pessoas que você encontra ou conhece vivem em um estado permanente de medo. Só o que varia é a intensidade. Ele flutua entre a ansiedade e o pavor, numa ponta da escala e um desconfortável, vago e distante sentido de ameaça na outra. Muitas pessoas só tomam consciência disso quando o medo assume uma de suas formas mais agudas. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Os pensamentos, a identificação com os pensamentos é o ego. Mas os pensamentos que aparecem na sua mente são ligados à mente coletiva da cultura onde você vive, da humanidade como um todo. Então eles não são seus pensamentos, por assim dizer, mas você adquire da coletividade, pelo menos a maioria deles. Então você se identifica com o que está pensando e essa identificação se torna o ego. O que significa que você acredita nos pensamentos que surgem e que você constrói o conceito de quem é a partir do que sua mente está dizendo para você sobre quem você é. Opiniões, pontos de vista, isso sou eu, ou algumas pessoas conversam comigo, consigo mesmas, você é tão bom porque o mundo não reconhece você. Ou então a mente diz, você não é bom. Mesma coisa. Você não é bom em nada, você faz tudo errado, né? Então você acredita nisso e de repente você tem um baixo conceito de si mesmo. E por que você tem esse baixo conceito? Porque acredita nesses pensamentos.
E por que você acredita nos seus pensamentos? E por que você está tendo esses pensamentos? Provavelmente você os pegou em algum lugar, talvez na sua infância, talvez sua mãe estava tão estressada que ela falou: você é mau. Pensamentos, então você capta certos pensamentos e eles ficam grudados na sua cabeça. Pensamentos que você ouviu na sua infância e eles são como formas de energia, como entidades, e eles ficam na sua cabeça e eles se recusam a sair. E quanto mais você acredita neles, mais profundamente arraigados eles ficam na sua mente. Então algumas pessoas ficam presas a entidades muito hostis. Estou dizendo entidades não como uma forma de fantasma, mas todo pensamento é uma forma de energia e assim podemos chamá-lo de entidade. Então muitas pessoas nesse mundo estão presas a entidades hostis que negam a vida, que são continuamente críticas e ofensivas. Eles carregam isso na sua cabeça e acreditam que isso é o que eles são. Eles estão continuamente atacando a si mesmos. E se eles não estão atacando a si mesmos, estão atacando aos outros ao seu redor. Deixe-me dizer quem você é. Claro que o que esses pensamentos estão lhe dizendo, na verdade, é: deixe-me lhe dizer quem eu sou. Você sabe, conhece a famosa frase: nós não vemos as coisas como elas são, nós as vemos como nós somos. O que significa que você olha a realidade através da tela dos seus pensamentos e através dos seus julgamentos que são condicionados pelo tempo. Este é um presente terrível para se viver e são como tapa-olhos, e é pior que um tapa-olho. É como olhar para a realidade através de cortinas grossas. Então a identificação com os seus pensamentos, a crença neles, não tendo espaço fora do movimento dos pensamentos, aqui de novo vemos falta de espaço dentro. Essa é a condição inconsciente, espiritualmente e completamente inconsciente. Então você se defronta com o fardo do ego, que você é o ego, que não é uma entidade diferente do pensamento. São pensamentos com os quais você se identificou. E o primeiro momento de liberdade surge quando você percebe que alguns pensamentos têm estado na sua cabeça por anos, talvez, e que eles são apenas pensamentos. E que você não é pensamento, você é consciência. Na vida de todo mundo, ou seja, no dia a dia, as coisas dão errado, você perde o ônibus, fica parado no trânsito. As coisas dão errado. Ou você perde algum dinheiro. Tudo isso é normal. Mas se você tiver o seguinte pensamento: ó, somente coisas ruins me acontecem, você está extremamente consciente dessas coisas. E elas só confirmam para você que o seu pensamento está correto. E esta é uma percepção seletiva da realidade através da tela do pensamento. Então a realidade lhe confirma não somente isso. Esse pensamento ou qualquer pensamento desse tipo, na verdade, atrai coisas ruins, coisas negativas. Então liberdade vem de se distanciar e encontrar primeiro um pouco de espaço dentro de você, a presença. E de lá você percebe alguns pensamentos como repetitivos e apenas pensamentos. Só acontece coisas ruins comigo. Ó, lá vem novamente. Já ouviu isso antes? Então, tornar-se livre do ego significa tornar-se livre dos pensamentos, da identificação com os pensamentos.
E este é o fim do ego. Pode se apresentar novamente, vez ou outra, mas pelo menos isso é um despertar. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Identificar-se com a mente, o que faz com que estejamos sempre pensando em alguma coisa. Ser incapaz de parar de pensar é uma aflição terrível, mas ninguém percebe porque quase todos nós sofremos disso. E então consideramos uma coisa normal. O ruído mental incessante nos impede de encontrar a área de serenidade interior, que é inseparável do ser. Isso faz com que a mente crie um falso eu interior que projeta uma sombra de medo e sofrimento sobre nós. Examinaremos esses pontos detalhadamente mais adiante. O filósofo Descartes acredita ter alcançado a verdade mais fundamental quando proferiu sua conhecida máxima: penso, logo existo. Cometeu, no entanto, um erro básico ao equiparar o pensar ao ser e a identidade ao pensamento. O pensador compulsivo, ou seja, quase todas as pessoas, vive em um estado de aparente isolamento, em um mundo povoado de conflitos e problemas. Um mundo que reflete a fragmentação da mente em uma escala cada vez maior. A iluminação é um estado de plenitude, de estar em unidade e, portanto, em paz. Em unidade tanto com o universo quanto com o eu interior mais profundo, ou seja, o ser. A iluminação é o fim não só do sofrimento e dos conflitos internos e externos permanentes, mas também da aterrorizante escravidão do pensamento. Que maravilhosa libertação! Se nos identificamos com a mente, criamos uma tela opaca de conceitos, rótulos, imagens, palavras, julgamentos e definições, que bloqueia todas as relações verdadeiras. Essa tela se situa entre você e o seu eu interior, entre você e o próximo, entre você e a natureza, entre você e Deus. E essa tela de pensamentos, que cria uma ilusão de separação, uma ilusão de que existe você em um outro, totalmente à parte. Esquecemos o fato essencial de que, debaixo do nível das aparências físicas, formamos uma unidade com tudo aquilo que é. Por esquecemos, quero dizer que não sentimos mais essa unidade como uma realidade evidente por si só. Podemos até acreditar que isso seja uma verdade, mas não mais a reconhecemos como verdade. Acreditar pode até trazer conforto. No entanto, a liberação só pode vir através da vivência pessoal. Pensar se tornou uma doença. A doença acontece quando as coisas se desequilibram. Por exemplo, não há nada de errado com a divisão e a multiplicação das células no corpo humano. Mas quando esse processo acontece sem levar em conta o organismo como um todo, as células se proliferam e temos a doença. Se for usada corretamente, a mente é um instrumento magnífico. Entretanto, quando a usamos de forma errada, ela se torna destrutiva. Para ser ainda mais preciso, não é você que usa a mente de forma errada. Em geral, você simplesmente não usa a mente. É ela que usa você. Essa é a doença. Você acredita que é a sua mente. Eis aí o delírio. O instrumento se apossou de você. Só podemos resolver palavras cruzadas ou construir uma bomba atômica. Não significa que estejamos usando a mente. Assim como os cães adoram mastigar ossos, a mente adora transformar dificuldades em problemas. É por isso que ela resolve palavras cruzadas e constrói bombas atômicas. Mas essas coisas não interessam a você. Pergunta então, você consegue se livrar da sua mente quando quer? Já encontrou o botão que a desliga? Então, é porque a mente está usando você.
Estamos tão identificados com ela que nem percebemos que somos seus escravos. É quase como se algo nos dominasse sem termos consciência disso e passássemos a viver como se fôssemos a entidade dominadora. A liberdade começa quando percebemos que não somos a entidade dominadora, o pensador. Saber disso nos permite observar a entidade no momento em que começamos a observar o pensador. Ativamos um nível mais alto de consciência. Começamos a perceber, então, que existe uma vasta área de inteligência além do pensamento, e que este é apenas um aspecto diminuto da inteligência. Percebemos também que todas as coisas realmente importantes, como a beleza, o amor, a criatividade, a alegria e a paz interior, surgem de um ponto além da mente. É quando começamos a acordar. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. A menos que você acesse a frequência consciente da presença, todos os seus relacionamentos, principalmente os mais íntimos, vão apresentar defeitos profundos. Durante um tempo, eles podem dar a impressão de serem perfeitos, como quando estamos apaixonados, mas, invariavelmente, essa perfeição aparentemente acaba destruída por discussões, conflitos, insatisfações e até mesmo por violência física e emocional, que passam a acontecer com uma frequência cada vez maior. Parece que a maioria dos relacionamentos amorosos não leva muito tempo para se tornar uma relação de amor e ódio. O amor pode se transformar em agressões furiosas, em sentimentos de hostilidade ou num piscar de olhos, em um completo recuo da afeição. Isto é visto como normal. Os relacionamentos, então, oscilam por um tempo, por alguns meses ou anos, entre as polaridades de amor e ódio, e nos trazem muito prazer e muita dor. Não é pouco comum que os casais se tornem viciados nesses ciclos. Esse tipo de drama nos faz sentir vivos. Quando o equilíbrio entre as polaridades negativa e positiva é desfeito, e os ciclos negativos e destrutivos acontecem com frequência e intensidade crescentes. Não demora muito para o relacionamento acabar. Pode parecer que tudo se resolveria se conseguíssemos eliminar os ciclos negativos e destrutivos, permitindo que o relacionamento florescesse sem problemas. Mas isso não é possível. As polaridades são mutuamente interdependentes. Não podemos ter uma sem a outra. A positiva já contém dentro de si a negativa ainda não manifestada. Ambas são, na verdade, aspectos diferentes de um mesmo sistema defeituoso. Estou tratando aqui dos relacionamentos românticos. Não do verdadeiro amor que não possui opositores, porque nasce além da mente. O amor como um estado permanente ainda é raro de encontrar, tão raro quanto a consciência nos seres humanos. Entretanto, é possível haver lampejos breves e ilusórios de amor, sempre que existir um espaço no fluxo da mente. O lado negativo de um relacionamento é mais facilmente reconhecido como um defeito ou anormalidade do que o positivo, e é muito mais fácil reconhecer a fonte da negatividade no parceiro do que vê-la em nós mesmos. Ela pode se manifestar de várias formas, tais como possessividade, ciúme, controle, ressentimento, insensibilidade e egocentrismo, cobranças emocionais e manipulação, raiva e violência física, necessidade de ter sempre razão, de discutir, criticar, julgar, culpar, agredir, irritar ou se vingar, inconscientemente, de um sofrimento do passado imposto por um dos pais. Pelo lado positivo, há uma paixão pela outra pessoa. No primeiro momento, esse é um estado altamente gratificante. Sentimos que estamos intensamente vivos, nossa existência passa a ter um significado, porque de repente alguém precisa de nós, nos deseja e nos faz sentir especial.
Além disso, provocamos as mesmas sensações no outro, o que faz com que os dois se sintam completos. O sentimento pode se tornar tão intenso que o resto do mundo perde o significado. Você deve ter percebido que existe uma certa dependência nessa intensidade. Ficamos viciados na outra pessoa, que age sobre nós como uma droga. Quando a droga está disponível, nos sentimos muito bem, mas a possibilidade, ainda que remota, de que ela não esteja mais ali, disponível para nós, pode levar ao ciúme, à possessividade, a tentativas de manipulação através de chantagem emocional, culpa ou acusações, o que no fundo é o medo da perda. Se a outra pessoa nos abandonar mesmo, pode fazer nascer a mais intensa hostilidade ou um profundo desespero. Em segundos, a ternura amorosa pode dar lugar à agressão selvagem ou a um desgosto terrível. Onde é que está o amor agora? Será que o amor pode se transformar no seu oposto em segundos? Será que era amor de verdade ou um vício, uma dependência? Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.